Eu tenho em relação a Lolita uma coisa muito pessoal minha, que é o seguinte: eu acho Lolita um livro escrito no inglês primoroso, num grande gênio literário, que é o Vladimir Nabokov, né, que é russo. Ele era russo que escrevia em inglês. E, na verdade, ele tem uma obra dividida em duas partes: a fase russa e a fase americana. Que teve a Revolução Russa, ele fugiu da Rússia, porque ele era contra o bolchevismo, e ele acabou nos Estados Unidos, onde ele virou professor universitário. É muito difícil hoje você escrever sobre criança. As pessoas têm o dedo apontado para você, como se fosse, por isso, necessariamente, o pedófilo. O Nabokov, por exemplo, ele nunca teve uma filha, né? Então ele disse assim: mas como é que você descobriu o universo feminino? Ninguém acreditava. Não, eu fiz o seguinte: eu fui numa loja, comprei tudo que tem revista de criança, comecei a ler. Porque Lolita não é o personagem. É um livro muito mais complexo na sua estrutura, porque não é a visão interna da criança, é a visão do cara vendo a criança. Então, eu sempre achei que, desse ponto de vista, o Lolita era insatisfatório. Mas é um gênio de construção literária. Esse aqui é a Lolita é uma versão anotada do Vladimir Nabokov. Quem quiser encontrar, só que esse aqui é em inglês. Para quem não conhece o livro, a Lolita é a filha de uma mulher viúva que se apaixona por um rapaz que estava alugando a casa delas, e se casa com ele. Só que ele se casa com ela porque ele quer ficar perto da Lolita, da filha dela. Só que a menina tem 12 anos. Assim, ele queria só ficar perto dela. Só que aí acontece uma tragédia, que a mãe morre num acidente de carro, quando ela descobre que o marido, na verdade, não suportava a presença dela. Ela descobre no diário. Isso. Ela descobre num diário que o marido não suportava a presença dela e que só estava com ela para ficar perto da filha. Nisso, ela bebia muito, saiu desesperada e foi atropelada na porta de casa. Aí ele pega a menina está num camping, e ele sai com ela para viajar pelos Estados Unidos, levando ela de lugar para lugar. E faz uma descrição dos Estados dos anos 50, das casas. É absolutamente primoroso. O primeiro capítulo, a parte segunda, você lê de joelhos. Quando eu comecei a ler, tem uma parte que eu realmente fiquei assim, cara, você fica com raiva dele. É claro que ele está sendo abusivo, ele está abusando da menina, dá vontade de você não continuar lendo. Aliás, se você continuar... o livro teve uma história de publicação muito complicada. Em 1950 e pouco, 53, 55, ele tentou todas as editoras americanas. Ele tinha um livro que tinha feito relativo sucesso, chamado Pininho, que é a história de um professor, um livro cômico, muito bom. Mas o livro não deu certo, assim, dessa maneira. Aí ele mandou para tudo quanto de todas recusaram, todas. Aí o que ele fez? Ele mandou para uma revista, uma editora de livros semi-pornográficos, ou de livros malditos, que era Olympia Press, em Paris. E aí foi editado. Aí o Graham Greene pegou o livro, leu e escreveu: qual é o melhor livro do ano? Ele falou: o melhor livro do ano é Lolita. Escreveu por quê? Aí ele explodiu. Ficou riquíssimo, que é um livro que vende até hoje. Mas há hoje uma visão moralista, eles não entendem a moral sutil do livro. Aliás, ele ficou tão rico que ele vivia num hotel e ele tinha um andar inteirinho só para ele. Vendeu. Falou. Disse um monte de coisa engraçada, né? Engraçadíssimo. E é engraçado que, assim, as pessoas falam, né, o negócio de sexo. É claro que tem adultização, porque agora tem vários vídeos falando sobre isso. Tem a sexualização, sim, da criança. Mas é claro que é uma coisa... É inerente, entendeu? Faz parte da gente. A questão não é sexo. É a monetarização do sexo. O sexo é legal. O sexo é bom. E cada um vai despertar no seu tempo. Eu já tive alunas que com 10 anos de idade estavam grávidas. Eu tive alunas, é claro que eu trabalhava em escola de estado, escolas públicas, e você tem um pessoal... No Brasil. Pessoal, talvez que os pais não estejam tão presentes, vamos dizer assim, né? Que tem que trabalhar, São horrivelmente ausentes. Pois é. A escola virou um depósito de crianças. Ninguém diz isso porque tem coisas que as pessoas não dizem. As pessoas falam escola, ninguém quer saber de escola.
Mas veja bem, uma escola que é tão contra a criação, contra a invenção, uma escola nacional, quando você pega assim, diz, "Pô, como é que a pessoa tem esse tipo de ideia?" Às vezes eu estou discutindo com as pessoas sobre linguagem, eles repetem a mesma ideia. Como? O cara nos pergunta, será? Porque a escola ela sufoca tudo. Então, quer dizer, o pai que me diga, a primeira coisa que eu não acredito nessa história de Papai Noel, ah, não, meu filho, é verdade. Você perguntar aos pais, você acredita na verdade? Claro. Eu vou fazer um discurso completamente hipócrita sobre a verdade, quando é verdade. Porque eles estão mentindo. Papai Noel. Mentem desavergonhadamente com Papai Noel. Aliás, um dos capítulos do meu livro falando do Papai Noel. Não tem nada a ver com isso, não. Não tem nada a ver com isso, não. Eu sou um rapaz muito. Aliás, com a quebra dessa fantasia do Papai Noel, um sonho, né, da criança, que na verdade é sim hipocritamente forçado para fazer a criança acreditar. E depois são dois problemas. É o problema da criança passar a acreditar e depois deixar de acreditar. E aliás, eu trato disso. E ainda ter respeito. Foi loucura, não é isso? Você pode acreditar, desacreditar, tudo bem. Os caras querem que as crianças respeitem um mentiroso. Pois é para deixar a criança doida, Não, é doido. entendeu? Porque ninguém sai são de uma educação dessa. Me diga o seguinte, quais foram as pessoas que você conheceu, que chegaram para você e falaram aberta e claramente sobre sexo? É tudo uma mentirada danada. Como é que você pode manter uma relação baseada em mentira? Não pode. E uma coisa que eu acho legal nesse negócio da leitura é você experimentar o que você não vivenciou, por exemplo, ou o que você não concorda também. Quando eu pego esse livro da Lolita e eu vejo coisas que eu não concordo, que eu não acho legal, que eu acho que é errado, mas isso me dá a oportunidade de questionar e de pensar, inclusive de me conhecer, de saber o que eu penso a respeito das coisas. Não é para você. Isso é uma coisa legal de você ler. Lê um ato de liberdade. Porque às vezes você fica pensando, eu vou ler para quê? Eu vou ver um filme. O filme é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E você experimenta coisas que você não teve oportunidade e talvez nem queira ter a oportunidade de viver, de conhecer. Por exemplo, o cara, O pedófilo. Lolita. Você conhece um pedófilo, você conhece como ele pensa, mas você não precisa se relacionar com ele. Você não precisa conhecer o pedófilo de verdade. Você encontra isso no livro e você pensa sobre isso. Você se aperfeiçoa, se melhora, se reconhece ou não se reconhece e tem a oportunidade de se melhorar, né? Eu acho que a leitura é importante nesse aspecto também, que é diferente do vídeo, do filme, que você vai lá, assiste um negócio euforicamente, acabou. No máximo você fica um dia, 2 dias naquela euforia do negócio do filme e acabou. Aliás, me diga uma coisa, qual é o grande filme que você viu nos últimos anos? Eu não vi nada de interessante. Pode ser que eu tivesse dormido depois, mas eu não entendi nada. Eu disse, pô, mas isso? Vou passar 2 horas da minha vida vendo isso? O que isso me traz de novo? Não Nabokov traz. Até essa questão, será que como é que se lida com isso? Ué, por que a gente nega a sexualidade das crianças? Porque tem. Não adianta, tem. Freud escreveu isso no século XIX. Filme sexualidade do século XX. Quer dizer, 3 ensaios sobre sexualidade infantil. Foi o maior escândalo. Ninguém quer ouvir as coisas. As pessoas não querem ouvir. E o meu livro fala de sexo, tem sexo, e é uma criança, né? Mas eu acho É importante. interna. O negócio interessante do livro que é interno. Eu acho Vai de importante a dentro gente para fora. pensar sobre isso, a gente conversar sobre isso, e é por isso que eu estou escrevendo esse livro. Que eu acho que é um momento também propício, né? De se falar sobre isso, de conversar sobre isso, discutir e melhorar a situação. Quando eu coloco o livro, eu acho que é para as pessoas verem que isso existe. É claro que vão ter pessoas que vão pensar, se isso existe, então eu vou mudar, não vou deixar minha filha passar por isso. Mas não adianta. Porque quando você não deixa sua filha ou seu filho passarem por uma experiência, você só empobrece eles. E outra coisa, se o erro é riqueza, quando você fala em experiência, você fala do erro. A experiência nada mais é do que a maneira que a gente tem de descrever o erro. Eu vou ter experiência para quê? Para não fazer nada? Para viver num mundo completamente vacuoso?
Todo grande amigo que eu tenho me ensinou algo. Entendeu? Mas também o que acontece é o seguinte, as pessoas estão cheias de opiniões. Cheias de opiniões, e pouco pensamento. É impressionante isso, eu fico assim, entediado. Não, aliás, eu acho o mundo ótimo, eu não quero morrer por causa disso. Essa história, você morrer, eu acho uma bosta. Por que eu acho ruim morrer? Porque, na verdade, a vida é receber, dar. Entendeu? É interessante você se perceber pelos outros, não por Aprender. essa história, eu sou negro, falo sobre negro. Não, o gênio é o Zulu que descreve a neve. O Zulu que descreve a África não é um gênio, mas o Zulu que seja capaz de escrever o que ele não viu, isso é gênio.